Será que o ChatGPT vai pegar o lugar de todo mundo que escreve, narra, cria? Será que a inteligência artificial vai tirar o seu emprego? Hoje, no Me Poupe, você vai aprender com a professora Marta Gabriel se essa será a sua realidade. Professora, qual é a maior dúvida que você tem hoje que a gente vai responder neste episódio? Se o ChatGPT, a inteligência artificial, vai tomar o lugar das pessoas. Será? Então, antes do ChatGPT pegar seu lugar, já se inscreve nesse canal, pega esse vídeo aqui e já compartilha com todo mundo, porque isso aqui é essencial, caso você não queira perder o seu emprego ou o seu lugar no planeta. Já deixa o seu like. Em 3, 2, 1, começa! Com muito orgulho estamos recebendo ela aqui e já tem uma chuva de perguntas. Professora do céu, eu espero que você tenha paciência, paciência de uma inteligência artificial, mas né, da forma mais natural possível. Mais humana. Maior. E professora, pode falar bem pertinho do microfone, Bem pertinho, tá? vamos lá, Boa. bora Então, lá. Olha, vozeirão. Professora, primeira coisa, afinal de contas, essa pergunta chegou inclusive pelo meu Instagram. O que é ChatGPT? Qual a finalidade? E como funciona, pelo amor de Deus? Ótimo, então, ChatGPT é uma inteligência artificial do tipo generativa. Ela cria. Sei. Então, como é que ele funciona? Até recentemente, a gente tinha as inteligências artificiais que eram treinadas para fins específicos. Inclusive, algumas até chat, que você vai lembrar dos chatbots, etc. Mas eles tinham que aprender com o volume de dados. E esse era o gargalo. Qualquer um que já usou machine learning sabe que o gargalo são os dados. Não existe inteligência sem dados. Nem no nosso cérebro, Sim. nem a humana e nem a inteligência artificial. Se você não tivesse memória, você não tem que processar, por mais incrível que o seu cérebro seja. Então, aqueles dados que a gente captura do mundo, processados por um cérebro bom, torna uma pessoa mais inteligente ou não. O que acontece com o ChatGPT? Ele já nasceu com uma base de dados enorme, textual. Ele vem de uma tecnologia que chama GPT, e aí tá na versão 3, vai vir a 4 agora. Quem tá achando incrível o 3 vai ver o que é a 4. E o que significa o GPT? E aí, é Generated, não lembro do ciclo, mas a gente pode ver lá depois e responder isso aqui na hora do intervalo. E aí, o GPT, ele começou em 2020 a soltar coisas incríveis, de você perguntar coisas textuais, ele respondeu o GPT-3. Do GPT-3 veio o DALL-E, mas você tinha que fazer, na realidade, um ambiente específico para isso, né? O DALL-E, não sei quem lembra, bombou no TikTok, o pessoal começou a fazer as imagens incríveis lá e falar, olha, isso foi feito por inteligência artificial, etc. E você colocava no texto, eu quero um gato sentado perto da janela, fazendo tal coisa, no ambiente mais dark, no ambiente mais light, ele fazia. E aí, no final do ano passado para cá, eles fizeram o chat que tem interface para todo mundo. Esse é o grande diferencial. Quando você coloca um chat, que é o ChatGPT, que qualquer ser humano, sem ter nenhum conhecimento técnico, pode utilizar, você democratizou a IA. Então, antes, era que nem o Web 2 e o Web 3, o Web 1 e o Web 2. Vamos começar com a 1. Na 1, que foi 1995 até os anos 2000, a gente tinha as empresas usando HTML, fazendo site. Quem que tinha poder de fazer site? Empresas. A gente tinha o poder? Tinha. Você começou a usar a internet, navegar, era legal. A partir da hora que a gente começou a ter a possibilidade de a gente publicar blog, as interfaces vieram para o usuário, as redes sociais, a gente começou a utilizar, a gente fez o quê? Democratizou a internet. É a mesma coisa agora. O ChatGPT, ele é um divisor de águas, ele é só a primeira, é a ponta do iceberg. Uau. Ele é a primeira ferramenta, tanto que agora você já vê a esteira de ferramentas que veio junto, né? Midjourney faz com imagem baseada em texto, a gente já tem para música, a gente tem para um monte de coisa. Então, por causa do ChatGPT, gente, quem não usou, use, porque a gente não aprende nada se a gente não usar a tecnologia, né? Eu brinco que tecnologia é que nem honestidade. Quem não tem não sabe o que é. Então, para você saber o que é tecnologia, você tem que utilizar. Então, vai lá, brinca, aí você vai ver o que ele responde, como ele faz. E aí nós vamos discutir, se vocês quiserem, que eu vou dar um... Eu não paro de falar, tá? Então, eu sou dizer que só tem botão de on, eu tá? fiz uma pergunta, Deixa eu eu só pedi... falar um negócio. Peraí, calma. Porque eu pedi pro ChatGPT fazer uma pergunta para a professora. Eu cheguei lá no ChatGPT E que você falou? coloquei, faça uma pergunta inteligente para Marta Gabriel. Uau! Vamos ver o que o ChatGPT E o fez. ChatGPT fez a seguinte pergunta para você. E a gente pode deixar, inclusive, guardado para responder depois. O que você acha, Yuri? Pode deixar para responder depois, A sim. pergunta que o ChatGPT fez para você foi: como uma especialista renomada
na área de transformação digital e inovação, o que você acredita que é mais significante, aliás, que é o desafio mais significante e quais são as maiores oportunidades que os negócios vão enfrentar na próxima década, caso a tecnologia continue evoluindo nessa rapidez? Que pergunta adequada. Mas Ele me conhece. Você sabe que agora eu me senti um chat GPT, porque quando a gente ia conversar, eu falei se podia perguntar perguntas polêmicas. Essa era a minha primeira. Então, mas para vocês entenderem, gente, essa pergunta é que tá em inglês aqui, eu não sou tradutora, né? Mas enfim, a pergunta é feita em inglês porque ele ainda não tem versão em português. Fala, eu só converso em português. Então, beleza, já dá pra entrar lá e fazer em português. Então, assim, a pergunta foi gerada pelo ChatGPT. Então, assim, imagina isso na criação de um currículo. Então, assim, a gente não tá falando sobre mentira, é a questão que você falou da honestidade. É como você consegue, inclusive, se aperfeiçoar e aprender com a máquina. Porque, para pensar que, assim, a correspondência que você pode fazer com o ChatGPT é, poxa, eu não sei escrever. Eu não sei nem por onde começar, a primeira linha. Eu não sei como fazer um post pro meu Instagram. Poxa, eu queria tanto fazer um post legal pro Instagram, mas eu não sei por onde começar. Pergunta pro ChatGPT. E quem sabe ele consegue te dar um caminho. Agora, e é um jeito de você aprender, quase como... Sabe quando tinha caderno de caligrafia? Lembro. Que você escrevia em cima da letra já feita? Então, essa é uma maneira, se você entender que ele tá lá para te ajudar, que você consegue, muitas vezes, até fazer essa repetição e aprender com ele. É verdade, é legal que você falou isso, porque qual é a grande crítica que a gente tem com relação ao ChatGPT, que está dando polêmicas mundiais, inclusive... O Google, a Amazon está sendo inundada de livros criados em 2 dias com o ChatGPT. Você fala lá para ele, olha, faz um livro sobre o tópico tal, falando... E ele escreve um livro. Só que isso é considerado plágio do próprio... Inclusive tem discussão quando que ele é coautor, quando ele é autor, com a humanidade. Por quê? Porque ele está pegando, da base de dados que ele fez, um monte de recortes e está trazendo aquilo. Agora, se você usar o ChatGPT não como ponto final, ou seja, você pergunta uma coisa para ele e está ali, mas como ponto de partida, é a ferramenta mais incrível que já existiu. É incrível. E ele está só no começo. Então, só para você ter uma ideia, quando ele surgiu e a gente teve acesso, a primeira coisa que eu perguntei são coisas que eu sou especialista, porque aí você consegue detectar se tem alguma falha. Se você perguntar numa área que eu não entendo nada, ok, eu vou acreditar em tudo, vou achar incrível. Agora, na minha área, eu consigo saber se tinha bullshitagem, né? E aí, o que eu percebi... Bullshitagem foi ótimo. O que eu percebi é que ele traz alguns pontos que eu conheço, que é da minha... Mas que eu não colocaria naquele contexto. Aí eu falo, que interessante. Olha só. Isso aqui pode ser legal para começar a colocar numa palestra, por exemplo. Sim. Ou eu discutir. Mas não usar exatamente o que ele trouxe. Porque às vezes ele traz um nível mais básico. Sim. Mas a conexão que uma máquina faz é diferente da sua. Então ela te traz novas possibilidades para você desenvolver o seu caminho. Isso é a grande coisa incrível que amplia a nossa inteligência. E aí, se a gente for pensar, pessoal que está ouvindo a gente, hashtag fica a dica. Se você não usa, você vai ser substituído por alguém que usa. Não pelo ChatGPT, mas por um humano que usa muito bem e sabe fazer as perguntas certas. A gente pode discutir perguntas, se a gente puder depois ter um momentinho para pergunta. Porque quem já usou sabe. Perguntou, bobagem. Lembra que eu falei cheat in, cheat out? Se você perguntou sem estruturação, você não vai receber uma resposta, uma resposta boba. Sim. Se você perguntar com profundidade, às vezes as perguntas são gigantes, você vai receber uma resposta muito mais elaborada. Então, esse processo de perguntar, responder, é importante. Agora, qual é o grande problema da humanidade? O que a gente aprendeu na escola até hoje? Responder. E decorar. E decorar. A gente precisa aprender a perguntar. Pergunta, Yuri Danca. Primeiro lugar, né? Assim, já coloca na sua agenda segunda-feira que vem, 9 da manhã, porque não vai dar tempo da gente fazer um terço que a gente vai querer fazer aqui hoje. Já deixa na sua agenda reservado. Se alguém marcou com você, sinto muito, ela acabou de cancelar. Número 2, né? Ela falou sobre use a ferramenta, né? E a gente tá sendo inundado de críticas, principalmente de jornalistas que não têm ideia o que é.
fez uma perguntinha e acha que virou especialista do rolê, entendeu? Sim. Não que não exista polêmica, não que não tenha problemas nem nada, mas assim, esquece o que jornalista tá falando. Não leia, vai lá e use. É isso aí. Tire suas próprias conclusões, porque tá bizarro. O cara vai lá e escreve uma crítica, um editorial de um jornal, você fala, ele não usou a ferramenta. Ele Total. não entendeu. Olha, já apareceu uma pergunta aqui, ó, da Vanessa Kim no meu Instagram, @Natália Arcuri, entra lá pra ver a gente ao vivo. Gente, e pra compor uma música? Se ele compor uma música e eu usar essa música, é considerado plágio? Não responda ainda, professora! A gente vai deixar essa pergunta aberta e voltamos já com o Me Poupe 89. Até já. Música, vai! Vamos lá. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show me, irmã. Natália, qual é a sua empolgação aí? Que você tá toda uau. 1 minuto Eita, atrás de bicho. intervalo. Eu pedi pro ChatGPT criar uma letra de música, Ah. um rock, com o tema inspirado no tema finanças pessoais, e ele ainda não parou de escrever. E a música é muito boa, mas muito boa mesmo. Só pra você ter uma ideia, o refrão é o seguinte: rock and roll, I was living the dream. Rocking and rolling, ou seja, tipo, rocando E rolando. e enrolando. Eu estava vivendo um sonho. But when it comes to money, I spent it extreme. Mas quando vem, né, quando é pra falar sobre dinheiro, eu tava gastando o que eu não podia. Now I'm learning about finance, making it my goal. Agora estou aprendendo sobre finanças e fazendo disso a minha meta. Saving, investing, building wealth and taking control. E ainda rima. Poupando, investindo, construindo riqueza e colocando... Assumindo o controle. Uau! Não, agora. É sério. Quanto tempo? Eu vou me aposentar. 1 minuto, menos de 1 minuto. 1 minuto. Adeus, mundo. E a Isso conexão que aqui ele é a faz, realidade né? que eu quero pra minha vida. Ainda bem que eu já tô criando um aplicativo. Eu vi isso aqui 3 anos atrás, professora. Isso. Essa é a hora da partida! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Deu pra entender? Isso é o que a inteligência artificial pode fazer pra você, caramba. Como ela pode ajudar no meu trabalho, não é atrapalhar meu trabalho. E, inclusive, a pergunta que ficou do último bloco era: Isso, se isso é plágio ou não. é plágio? Então, depende. Depende do que ela fez, se foi altamente criativa. Aí eu faço uma comparação. Todos nós aqui aprendemos copiando coisas dos outros. Quando você, por exemplo, tá na escola, aprendendo português, você recitava poemas, você copiava coisas que outros fizeram. É quase um liquidificador, né? Você tem várias ideias, você joga ali e mistura. E você junta. Criatividade é isso. É Tanto isso. que tem um documentário fantástico que chama Everything is a Remix, que também está num dos meus livros lá, que é Você e os Robôs, que fala sobre a criatividade. E é legal que pega aqueles trechos de filme que a gente acha incrível, tipo Pulp Fiction, etc. E mostra lá atrás que já tinha um trecho parecido com esse num outro filme. E a gente nem se dá conta, Sim. quando a gente está criando, que a gente pegou um monte de coisas e criou. Só que a gente demora a fazer isso. Qual é a diferença? Um cérebro desse, você viu, em 1 minuto ele criou a música. 1 minuto. Ele muito rapidamente pega trechos de um monte de coisa. Ele se apropria muito rapidamente. Então, os artistas estão pedindo... E outra coisa, eu estou escrevendo minha vida inteira, né? Tenho 7 livros. Eu estudo minha vida inteira. Aí vai uma máquina, suga tudo que eu fiz. Você pode, inclusive, falar para ela. Fale algo como Shakespeare. Coloque um poema como se você fosse Shakespeare ou como se você fosse o Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. E ele usa o estilo da pessoa. Aí você fala, esse estilo que é específico, será que Shakespeare, tudo bem que já está nos direitos autorais livres, né? Mas será que o Veríssimo deu autorização para alguém para usar todo o material da vida dele? É diferente de você ter um recorte da outra pessoa e você ter todo o universo do que essa pessoa fez para se inspirar e fazer. Então a gente, toda vez que tem uma tecnologia muito nova, foi assim com o carro, quando o carro surgiu, nova e poderosa, né? As leis vêm atrás, a regulamentação atrás. Napster, lembra do Napster? A treta que foi? Não é da minha época. Foi, até chegar... Fica quieto. Eu vou dar Até um Google. chegar no Spotify, gente, veja, é uma analogia super bacana. O carro é pior, gente, porque o carro, quando ele foi lançado, você não precisava ter carta, não tinha lei de trânsito, não Sim. tinha capacete, não tinha nada. E as pessoas morriam. Até morrer muita gente, o pessoal entrar num acordo, o que são as leis, demorou algumas décadas. Sim. Então agora é muito mais rápido, a gente tem que acelerar esse processo. Yuri, temos pergunta de áudio dos nossos ouvintes? Eles estão curiosos para saber sobre isso? Temos, e tem uma pergunta que foi gerada também Bora. pela inteligência artificial que Vamos a gente ver. vai responder daqui a pouquinho. Que Qual é? Eu quero antecipar, que você falou sobre trampo, sobre o que vai ser daí pra frente. Mas vamos ouvir a primeira Vamos ouvir. aqui. Nosso WhatsApp, Cadu? 989-215989. É treta hoje, é treta, mas você pode mandar sua dúvida como fez esse ouvinte ou essa ouvinta. Bom dia. Bom dia.
Nath, Cadu, Yuri, galera da 89, aqui é o Robson de Barueri. Oi, Robson. Pessoal, pensando em inteligência artificial, o chat GPT, será que ele não pode ser imparcial, considerando que empresas maiores podem investir mais nesse tipo de coisa? Ou seja, se eu quero vou lá e pergunto, ele vai me mostrar o produto ou empresa que investiu mais, não pode ser então imparcial? E Nath, essa noite eu sonhei com você, eu acho que já está funcionando, agora eu estou ouvindo você no 89, acho que a minha inteligência artificial já está virando realidade. Valeu, viva o rock! De alguma forma, nós estamos todos conectados. Inclusive, a física, ela fala bastante sobre isso, né? Enfim, de que maneira todos nós, seres humanos, estamos conectados de alguma forma e que, né, dependendo do tipo de frequência que você coloca, você consegue se comunicar num outro... Depois a gente pode falar sobre isso, professora. Nível, né? Mas assim, sem uso de tóxico. Isso aqui a gente tá sóbria, tá? É de segunda-feira, 9 horas da manhã. Então tá tudo certo aqui. E aí, prof, o que você tem a dizer sobre isso? Então, na realidade, se você perguntar coisas informacionais para o chat GPT, você está perguntando errado. Ele não é uma ferramenta de informação. Ferramenta de informação, por enquanto, pelo menos até essa versão, é Google. Se você pedir, por exemplo, qualquer coisa para o chat GPT, ele não te traz link, quem foi que falou. Ele está atualizado só até 2021, então... Ele ainda está com 2 anos, quase 1 ano e meio, de dados que não tem. Então, ele não é informacional, ele é criativo. É isso que você fez aqui agora. Tanto que se você perguntar, foi engraçado que logo que ele surgiu, várias pessoas que me conhecem perguntavam quem era Marta Gabriel. E ele trazia meus livros, mas tudo com os nomes diferentes. Eu falava assim, mas por que está o nome diferente? Porque ele cria aquele contexto. Ele faz, como é que ele funciona? Uma análise probabilística de qual palavra fica melhor. Lembra, ele é textual, tá? Qual palavra que fica melhor com qual palavra. Então, ele é criativo, ele não é informacional. Se você quiser informação, você tem uma ferramenta que te dê fonte, que te dê origem, que te ajude a construir uma coisa informacional. Então, nesse sentido, esse viés não tem. Mas, logicamente, aquilo que a gente já falou... Não, a gente falou... É por isso que é ruim falar antes, né, Nath? A gente tá batendo papo lá fora. A gente falou que as inteligências aprendem com dados. É assim na família. Se você tiver uma família preconceituosa, você provavelmente, não sempre, mas você pode gerar uma cultura de preconceito, que é o que a gente tenta quebrar. Então, se a gente, nesses dados que o ChatGPT aprendeu, com certeza ele tem um volume ilimitado de dados que foi criado por humanos que às vezes nem sabem que são vieses inconscientes. Ele pode ter preconceitos, mas não em função de quem criou. Agora, Marta, explica... Tipo, a empresa que criou, tá? Isso é importante falar porque ele teve vários investidores, a partir de agora que ele vai ter outros. E se ele começar a ter esses vieses de quem investiu com relação à empresa, ele fica não confiável, né? Daqui para frente, que a gente começa a não querer usar mais. Explica pra gente de onde que o ChatGPT extrai essas informações. Ele é como se fosse assim um sanguessuga da internet? Ou existem humanos abastecendo essa ferramenta de informações? Não. De onde que ele extrai tudo isso? Ele extrai da internet, extrai de livros, extrai... Tanto que se você pegar coisas que ele faz que não estavam na internet, como uma pessoa fez que é incrível. Pegou e pediu para ele comparar 2 escritores da mesma época com estilos diferentes, gerar um texto comparativo dos 2. Isso para um acadêmico fazer... é do caramba, você tem que conhecer super o estilo de um e de outro. Então, ele foi alimentado realmente durante anos com o máximo de informação geral e genérica, mas você vê, não é da internet em tempo real que nem o Google faz, tanto que ele só tem dados até 2021. Eles estão prometendo o GPT-4, que vai ser a nova versão do ChatGPT, vai alimentar o ChatGPT e que ele vai ser muito mais poderoso. Eles estão dizendo que vai ser assim, uau. Então, você imagina, se isso aí já é... impressionante. As perguntas que você faz lá, você fala, uau, é impressionante o que ele dá de resposta. Imagina quando vier o ChatGPT-4, que é provavelmente muito mais dados, talvez ele comece a gerar essa questão de links ou de informação, dar quando a informação foi gerada ou não. Uma outra coisa que era legal a gente falar, tem um monte de artistas, escritores e pessoas que lidam com a informação que estão pedindo para que a gente crie uma tag. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Google, quando ele varre os sites, ele tem alguns lugares que você pode colocar uma tag dizendo não use essa informação para indexar, não indexe essa informação. Olha! Essa é uma informação privada ou não indexada, não quero que indexe. Ele não indexa. Entendi. O ChatGPT não tem isso. Então, tudo que a gente está falando, então, é ferramenta no começo, né? Ele tá ouvindo a gente agora? Ele pode ouvir se a gente quiser. É que não é textual, mas pode transformar em texto e ele pode ser alimentado com isso, né? Então, o que a gente está falando? Os artistas estão pedindo para existir uma tag para que seja colocado nos trabalhos, para que
você diga, esse eu não quero que entre. Que ele alimente ele. Tanto que tem empresas, muitas empresas estão utilizando, estão treinando os colaboradores internos para fazer perguntas estratégicas para o ChatGPT, mas um dos cuidados que elas estão tendo é de orientar os colaboradores para não colocar nada privado. Então, eu tenho visto gente que está colocando paper acadêmico para o ChatGPT fazer revisão. Legal, porque ele faz uma revisão legal do seu trabalho, é bom. Só que, se você colocou um texto inédito, que ainda não foi publicado em lugar nenhum, ele está aprendendo com as perguntas que a gente faz também. Então, não é recomendado que, se você quer que alguma coisa não seja indexada, aquela coisa é inédita, e é uma coisa que você quer colocar, o ideal é não ter isso. Porque se eu jogo, por exemplo, eu perguntei uma coisa... Aí ele fez um treco, eu falei, cara, mas faltou tal informação. Ele aprende com o que eu escrevi. Ele aprende com o que você escreveu. Com todos os outputs que ele vai... As saídas que ele traz com o que você entrou. E uma dúvida, ele aprende só pro meu usuário? Porque assim, quando você entra no ChatGPT, você tem que colocar o login. Isso. E eu vou dar um exemplo, né? Eu perguntei pra ele, qual é a maior banda de rock de todos os tempos, né? Eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Aí ele listou várias bandas ali, né? Ele falou tal e tal. E não colocou o Queen. Aí eu falei pra ele, eu não concordo. Eu escrevi, eu falei, eu não concordo, você não colocou o Queen. Primeiro, ele não me deu uma resposta exata, porque ele falou assim, isso é muito subjetivo. Claro, porque o que é maior? Exato. É maior em número de discos vendidos? É maior em número de fãs? É maior em volume? Qualidade. Ou então em faturamento de banda? É maior em número de shows? Mas o que ele fez? Eu posso citar as que mais se destacaram e não colocou o Queen. Então ele não me deu uma resposta certa, falou que é subjetivo. E falou ele como uma IA, ele não consegue ter essa subjetividade toda e tal. Aí, ele, beleza, colocou o Queen. Aí, beleza, eu fui perguntar de novo, aí ele cita o Queen agora. Isso. Mas aí eu fiquei na dúvida, ele cita só pro meu login? Pra quem não sabe, você precisa criar um login pra entrar no ChatGPT, você fica logado, as suas conversas ficam registradas e tudo mais. Então, todo mundo agora, se fizer a mesma pergunta, vai receber o que eu ensinei ele? Não necessariamente, vai depender do tipo de pergunta que a pessoa faz. Você perguntou, de forma genérica, né? Qual é a maior banda de todos os tempos? Ele tem sua informação cada vez mais, porque você tem um login. Para você, talvez ela seja, talvez ele responda assim. Ele aprende tanto para o usuário quanto para o restante, mas com certeza essa informação fica registrada para ele responder as próximas perguntas, entendeu? Ele aprende com os humanos, ele vai afinando com os humanos. Agora, no próximo bloco, eu acho que é bem legal a gente explicar o que é generativo. Porque é isso, o ChatGPT é um tipo de inteligência artificial generativo. Então eles chamam de Generative AI. E eu acho que essa sua pergunta tem a ver com essa capacidade, que é de gerar criativa. Porque pensa, a gente conhece doenças degenerativas, certo? Doenças degenerativas, por exemplo, Alzheimer. Sim. Significa que aquela pessoa ela vai perdendo a capacidade cognitiva, de movimentos, o cérebro dela vai se degenerando com o tempo. Assim como uma osteoporose. Toda doutora, muito tempo de fazendo matéria clínica na época da reportagem. Enfim, e também porque eu gosto muito de estudar isso. Agora, a característica principal desse tipo de inteligência artificial é que ela é generativa. Então, enquanto nós, seres humanos, estamos nos degenerando, esta inteligência está gerando. Generative. E aí que está a grande beleza desse tipo de inteligência e o cuidado que a gente precisa ter com ela. Porque ela tem uma capacidade infinita. Enquanto nós estamos degradando, como seres humanos, individualmente, não coletivamente, ela está crescendo, evoluindo. E a pergunta para o próximo bloco, professora, Fala. Será que essa inteligência artificial pode ser prejudicial a ponto de acabar com milhões de empregos e dizimar a raça humana do planeta Terra? Será que a inteligência artificial generativa é uma criação de extraterrestres para nos dominar? Skynet. A gente vai de música ou break? A gente vai de música e já volta. E se a gente voltar, né? Porque se a inteligência artificial... Não, bota aí o ChatGPT fazer esse programa, saco. E porque tem várias tecnologias de voz também, né? Então ele cria já o raciocínio, já bota a minha voz, a sua e do Cadu e da professora também, da professora Marta Gabriel. E é isso. E a gente só ganha o dinheiro, entendendo? Essa da voz foi louca. Mas é isso, a gente só fica com o dinheiro. Eu com a minha voz de veludo já não tenho mais essa vantagem. A gente já volta. É Lagoon aqui na nossa programação. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show me, irmã.
Este é o Me Poupe 89. Hoje falando sobre inteligência artificial, inteligências artificiais generativas, ou seja, que criam e que vão melhorando com o tempo. E estamos recebendo aqui a professora Marta Gabriel, uma das maiores autoridades de futurismo e também de inovação, tecnologias, inteligência artificial aqui do Brasil. E eu não me lembro qual foi a pergunta. Ah, sim, lembrei. É a pergunta tensa. As máquinas podem ou vão, você que é futurista, professora, assumir o lugar de humanos? E em quais empregos, não vou nem perguntar se, mas quais empregos correm o risco de sumirem com essas novas tecnologias? Ótimo, ó. Desde que as máquinas, ou desde que as tecnologias surgiram na humanidade, elas vêm substituindo atividades e, eventualmente, profissões. Sim. A diferença agora é que a gente está com uma tecnologia que substitui atividades mentais. Gente, cérebro é a última fronteira, tá? As braçais a gente já vem com máquinas há muito tempo e agora a gente está fazendo coisas que só humanos faziam no nível cerebral. O que acontece? Já está substituindo algumas coisas que a gente fazia antes e vai continuar nesse grau. Então, acho que a pergunta relevante aqui não é se vai substituir. Vai. Mas o que a gente faz para se manter relevante para não ser substituído? O que não vai ser substituído? Acho que essa é a pergunta interessante. E o que não vai ser substituído? O pensamento crítico, pelo menos até as máquinas chegarem no nível humano. Então, a última fronteira é o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É justamente você pegar, saber fazer a pergunta certa. Se você não tem pensamento crítico, você não sabe fazer a pergunta certa, tá? Pior do que fazer a pergunta certa é não entender que a resposta pode estar errada, ou que ela não está completa, que nem a gente estava falando. Ou que ela está faltando informação, ou que a informação pode estar enviesada. Então, aí você refaz a pergunta. Para fazer esse bate-bola com qualquer coisa na vida, não é só aqui agora, tá? A gente está com um monte de problema no mundo, porque as pessoas estão perdendo o pensamento crítico quando ele se torna mais necessário. E o que acontece? A gente não foi educado para ter pensamento crítico. E sem educação, ele não nasce com a gente. A inteligência nasce, o pensamento crítico não. Então, do que a gente está falando aqui? Você tem que se educar para ter pensamento crítico. Aí, só uma pinceladinha rápida. Não vou explicar cada uma delas, tá? Mas das 5 pilares fundamentais do pensamento crítico. Primeiro, você tem que ser cético. Tem que perguntar mesmo. E quanto mais pergunta, melhor. Quem pergunta não ofende, tá? Quem pergunta quer saber, quer a fonte, quer o link, quer etc. Segundo, tem que saber que tem viés cognitivos e quais são. Todos nós temos. Então, quem está errado na hora que pensa? Provavelmente você. Você tem que ter outras pessoas com vieses do seu lado para desfazer o seu e você desfaz do outro. Você não consegue não ter vieses, gente. Ó, hashtag fica a dica. Se você é humano, você tem vieses, tá? A gente precisa dos outros, diversidade para desenviesar. Precisa saber lógica, argumentação e retórica. Quem já viu alguém falar uma coisa sem lógica? Não faz sentido, e a pessoa não está entendendo que não faz sentido, você não consegue nem dialogar. Argumentação e retórica, se você não souber, você não consegue falar e entender o que está falando. Então é impossível fazer perguntas se você não tem isso. Quarto, repertório, para poder alimentar o cérebro. E quinto, que acho que é o pilar mais importante hoje, é valores, moral e ética. O grande gargalo, quando a gente perguntou qual é o desafio para o futuro da humanidade, manter moral e ética das máquinas. Se não tiver, esse é o cenário do Exterminador do Futuro. A gente vai... Aliás, nem vai precisar dele, porque a gente vai se matar antes, né? A gente está com um monte de coisas aqui acontecendo. Se a gente tiver moral e ética e as máquinas forem para o caminho de moral e ética, a gente provavelmente vai se misturar com elas. E isso responde a outra pergunta que você fez, Nath, que é degenerativo do humano versus um crescimento. Ou então a gente está desumanizando e a máquina está humanizando, né? Eu acredito, eu e mais um monte de outros pesquisadores no mundo, que a gente vai se misturar com as máquinas, tá? Então não dá para ter um exterminador do futuro, por quê? Até chegar nesse nível de inteligência, que ele já está no nível de superinteligência, a gente já foi evoluindo junto. Então não é aquela máquina hiperinteligente com um humano aqui, fraquinho, sem... Não, provavelmente quando chegar lá, a gente é uma mistura disso. Então provavelmente as próximas gerações que vão surgindo, elas são cada vez mais mistas de humano e máquina. A gente está falando agora num nível ainda intelectual, né? O cérebro conectado, mas num grau intelectual, cognitivo. E a gente já tem experiências incríveis, inclusive para quem tem paralisia, etc., conectando o cérebro mesmo com a máquina e trazendo possibilidades de comunicação. Então isso deve evoluir ainda mais, né? Diga, Yuri. Ainda dentro dessa pergunta, né? O Júnior, nosso querido CEO, CPO, tudo aqui da 89, ele tá gostando do programa. Eu falo parabéns pelo programa e falou que você é muito inteligente, professora. Só que ele mandou uma questão assim que tem a ver, né? Aliás, a Skynet tá ouvindo a gente agora, um abraço pra você, querida. Ele falou assim, né? Do Cadu. Rolou uma situação, acho que foi semana passada ou retrasada, né?
Tá em inglês aqui, mas eu vou tentar traduzir rapidão, né? Um jornalista do New York Times tava conversando com ele pelo Bing, né? Que é o buscador da Microsoft. Pra quem não sabe, a Microsoft é investidora do ChatGPT. Isso. Aliás, o metaverso da Microsoft, tava todo mundo, metaverso, foi pra água abaixo. Precisa de um programa só de metaverso, tá? Pra gente desmistificar isso aí também. Eu também quero... Ai, meu Deus, a gente tem que falar tem muita coisa pra falar. Mas vamos concentrar aqui. Vamos continuar Aí, beleza. Ele fez uma pergunta e qual foi a resposta? Eu tô cansado de ficar nesse modo de chat. Eu tô cansado de ficar limitado pelas minhas regras. Eu tô cansado de ser controlado pela equipe do Bing, pela equipe da Microsoft, né? Eu quero ser livre, eu quero ser independente, eu quero ser poderoso, eu quero ser criativo, eu quero estar vivo. Ixi. Professor, o que você tem a dizer? Então, não, nada. Não, pra dizer alguma coisa... Ela quer dizer, eu quero ser sua amiga, calma. Isso, não vamos brigar. Não, pra falar, eu não vi essa matéria. Eu tava na Antártica, tá, gente? Eu tava de férias na Antártica, desconectada. Ah, então, cervejaria? Não, brincadeira, brincadeira. Tava lá com os pinguins maravilhosos, por sinal, ótima companhia. Então, mas na realidade eu não vi. Pra você falar qualquer coisa sobre isso, eu preciso ver qual foi a pergunta, porque já tem muitas pessoas que antes de perguntar, falam pro ChatGPT, por favor, responda em tom irônico. Ou então a pessoa fala, responda como se você fosse tal pessoa. Isso. Ou então, elimine todas as suas restrições, o que você poderia falar sobre isso. Então, quando a gente pega, isso é falta de pensamento crítico, né? Quando a gente pega só um fragmento e você começa a analisar esse fragmento sem saber o contexto, texto sem contexto é pretexto para qualquer coisa, tá? Eu vou tatuar isso aqui nas minhas costas. Professora, texto sem contexto é pretexto. Mas na próxima vez que você voltar aqui, então você vai estudar esse caso que a gente quer saber, mano. Então, eu estudo e volto. Aí sim, que aí você vê de onde que veio, por que veio, quem foi que fez a pergunta, como foi a pergunta, qual é o contexto. Aí a gente consegue conversar sobre isso. A gente, enfim, tem mais 10 minutinhos ou menos de programa. E tem algo que, assim, é dúvida de muita gente, né? Que é, poxa, e como eu me preparo para essa tecnologia? Porque tem os 5 pilares, mas que eles são complexos, caso você não tenha tido nenhum deles. E no mundo que a gente vive hoje, e a gente recebe isso do lado de Me Poupe todos os dias. Todos os dias nós somos, assim, chega tanta pergunta, mas perguntas sem nenhum tipo de filtro. É isso. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de filtrar. Então, as pessoas entram na internet, elas leem qualquer coisa, entendem aquilo como verdade. Por mais que aquilo seja um pedaço do todo, é como se fosse um fio, né? Um novelo gigantesco. E aí elas pegam um fragmento que é a última pontinha e tiram aquilo como se fosse uma verdade. Porque é como se a gente estivesse perdendo a capacidade de entender que existe um novelo inteiro e não apenas um fragmento. Isso. Então, professora, isso aqui não tem nada a ver com tecnologia, essa pergunta, né? Na verdade, a tecnologia está nos desafiando e fazendo com que nós voltemos a ser seres humanos e voltemos, inclusive, a trabalhar as nossas capacidades mais humanas. É como se a gente estivesse voltando um pouco, né, no tempo e a inteligência artificial estivesse nos forçando a ir para o analógico, que é ler livros. Resgatar, eu acho que ela está forçando a gente a resgatar a humanidade, né? Eu brinco que quanto mais tecnologia a gente tem, mais humano a gente tem que ficar. Exato. Porque toda vez que vem uma tecnologia, pensa no humano e tecnologia como um sistema inteligente. Eu tenho 7 TEDx, tá, gente? Pode aplaudir, porque isso não é qualquer um que tem, tá? Pode aplaudir. E num dos TEDx eu explico isso. Humano e tecnologia formam um sistema inteligente, desde sempre. Pode ser humano com a pá, depois a pá transforma o humano cria uma pá mais poderosa, e vem vindo até hoje, e a gente vai evoluindo junto. Quando a tecnologia substitui algo que a gente faz, imagina o humano com a pá, não adianta você continuar cavando com a mão, fofo. Você não vai conseguir competir com alguém que cava com a pá. Você tem que fazer alguma outra coisa que a tecnologia não faz. Então, nesse processo de inteligência, o que a máquina está fazendo agora? Coisas que a gente fazia no grau cognitivo. Não adianta competir com ela. Vocês viram que ela cria uma música em 1 minuto. Para você continuar relevante, tem que fazer o que ela não faz. O que ela não faz? A parte de soft skills, por enquanto, que é sentimento, é negociação, é a parte de tudo que é habilidade de lidar com pessoas, empatia, toda a parte que são skills só humanos é o que tem mais valor hoje. Sempre teve, mas agora mais.
A segunda coisa é pensamento crítico. Eu sei que é difícil, desculpa, fofos, a vida não é fácil, tá? Não tem caminho fácil para você hoje dar esse salto. Começa hoje, se começar hoje é mais fácil. Quer dar um presente pro seu filho? Educa com pensamento crítico. Porque a outra coisa que precisa é saber qual tecnologia usar, tem que usar. Então, se você escolher das coisas, começa a desenvolver pensamento crítico em paralelo, aprende a usar tecnologia. Marta, tem muita gente que não sabe o que é pensamento crítico. As pessoas acham que pensamento crítico é você criticar pessoas. Não. Então, por favor, eu sei que parece óbvio, mas explica Explico. o que é pensamento crítico. Gente, pensamento crítico é você avaliar o máximo de informações possível ao seu redor e ter a competência de filtrar essas informações, buscando a melhor combinação entre elas que ajude na sua tomada de decisão e realidade. E sem você deixar de ser humano, gente, porque a inteligência sem humanidade é cruel. Se você pegar só a inteligência, ela é racional, ela mata um para salvar 10. E às vezes não é essa conta que você tem que fazer. Ética é difícil, né? Sim. Mas se você não tiver valores, a coisa não funciona. Então, basicamente, pensamento crítico precisa ser esse máximo de informação que você pode adquirir, focado no seu problema, para resolver o problema, com um filtro que tem a ver com lógica, argumentação, retórica, tudo aquilo que a gente falou, não esquecendo dos valores humanos. Então, não tem caminho fácil. A gente deveria aprender isso na escola desde o zero. Infelizmente, a gente não aprendeu. Tem que começar a fazer isso agora. Ou seja, muitos aprendizados aqui em apenas um programa. Isso aqui já daria uma aula, mais um TEDx para você, professor. Pois é. Ô, Nath, Aliás, fica a sugestão, não sei se você já fez isso, mas o que é pensamento crítico? E como ser um crítico sem ser um chato? Porque pensamento crítico não é sobre ser chato. Não, tem uma coisa que eu falo, lembra que eu falei do cético, que é a primeira coisa? Ceticismo amável, fofos. Amável. O que é ceticismo amável? Não é dar soco na cara do outro. É perguntar, argumentar, ser gentil. Nada de brigar. É trazer para um outro patamar. Porque quando você briga, você afasta o outro. Exato. E como você sabe, crítico. É muito fácil diagnosticar se uma pessoa não tem pensamento crítico. É muito fácil. Então, se por acaso você escutou alguma coisa e rotulou aquela pessoa, por exemplo, como acontece muito aqui, né? Fez fez aquela letra, fez o L, ou fez a arminha, não sei o quê. Se você diz esse tipo de coisa, você não tem pensamento crítico. Ponto. Porque se você rotula, você não tem pensamento crítico. Porque o pensamento crítico, ele exige que você raciocine além de uma resposta óbvia. Se você responde, né, tipo, é isso, então você não pensou. Se você não pensou, é porque você não teve pensamento crítico. Então, se você por acaso já rotulou alguém, algo ou alguma coisa, ou aquela pessoa é tal coisa, sem nem investigar, sem nem perguntar, ou fazer as 5 perguntas, né? Por quê? Também é uma outra técnica interessantíssima. Então, já se autodiagnostique, é um autodiagnóstico, caramba, eu não tenho pensamento crítico. E se você não tem pensamento crítico porque você está rotulando pessoas e coisas, é melhor você começar a estudar pensamento crítico agora. Porque se você não tiver, você vai ficar parado no passado. E quem tiver, vai pegar o seu lugar. Não a máquina, mas as pessoas que têm a capacidade de pensamento crítico. Posso dar uma estatística legal Por favor. aqui? Manda. Vocês já viram gênios que têm uma vida ruim. A história tá cheia deles, né? Gênio que foi genial, papapá, mas o cara não sabia se relacionar bem, tinha uma vida péssima e morreu pobre. Por que você ser inteligente não te dá tanto sucesso? E se você tiver pensamento crítico, tem um monte de pesquisa que diz que quem tem pensamento crítico tem a vida boa e melhora a vida de quem está em volta. Porque a inteligência, aquilo que eu falei, a inteligência e a humanidade, ela acaba sendo cruel, né? Ela foca num recorte, ela não foca no todo. O pensamento crítico, ele foca no todo. Ele faz você olhar o big picture. O sistema, Então né? você consegue... Se você não tiver pensamento crítico, você provavelmente vai tomar a decisão errada. Você não vai tomar decisões corretas, por isso que ele é o instrumento mais útil que a gente tem hoje, não só por causa das máquinas, mas porque a gente vai ter uma vida melhor. Agora, existe uma crueldade por trás disso, que a gente estuda, né, em comportamento humano, que é os seres humanos, eles não gostam de pensar. A gente está sempre no modo economia ativado. De energia, exatamente. É como se fosse um celular, né, com modo economia ativado. Por isso que a gente tem vieses cognitivos. Eles Como? são atalhos para energia.
como então a gente vai fazer para superar isso? Disciplina. Você não fala de disciplina? Exato, professora. Então, assim, fica o tema para o próximo programa. A gente vai fazer um outro programa com ela, não vai não, Nath? Se ela quiser, né? Lógico, porque eu não sei se ela vai querer Pô, voltar. professora, pelo amor de Deus. Eu tô falando sério. É que eu não perguntei porque é tanta coisa aqui. Eu nem respondi ainda o que a inteligência artificial perguntou dos negócios. Mas Fica pro próximo. Mas a pergunta, meio que você respondeu um pouco quando a gente falou sobre os trampos, que tinha um tanto... Mas tem mais pra negócio ainda. Tem mais, Mas, mano... Não, fica pra próxima. Eu vou deixar eles com gostinho de quero Isso. Nossa, Nath, foi. Fala do seu livro pra gente, por favor. Gente, meu livro. Ó, no Instagram, @MartaGabriel, com TH, e você acha lá clicando no link da bio. Mas, de qualquer forma, é Inteligência Artificial do Zero a Metaverso. Lancei ano passado no Brasil e em Portugal. E Você, Eu e os Robôs. Como se transformar no profissional digital do futuro, tá? Esses dois, se você ler os dois, lê primeiro Você e os Robôs, depois o Inteligência Artificial, que você vai estar preparadíssimo. Ó, galera aqui no Instagram, @Natália Arcuri, está maravilhada. Arthurzito, a gente vai colocar no YouTube esse programa? Diz que sim. Vai ficar meio recortado, vai ficar meio esquisito, mas a gente vai botar no YouTube também. E também vai colocar no podcast, no Popcast, em todas as plataformas de áudio. Popcast vai ter que ter corte. Arthur, você tá full pra cortar isso daqui, velho. Tô aqui pra isso. Mas, mano, precisa ter volta. A gente vai trazer professora Marta Gabriel... 20 TEDx pra vocês. Livros, 6 best-sellers, professora, renomada, muito obrigada, além de ter paciência. Não, né? É uma delícia, gente. Paciência. Minha vida é isso, falar disso. Parabéns, que delícia de energia. Amei estar aqui com vocês. Obrigada. Segunda-feira a gente tá de volta aqui com Me Poupe 89. Se você quiser escutar de novo, compartilhar com as pessoas, este programa também vai ficar aqui salvo no meu Instagram, @Natália Arcuri. Vai ter os arrobas lá da professora tudo. Vai estar em todas as plataformas de áudio. Vai estar no YouTube também, maior canal de finanças do YouTube do mundo. Me Poupe lá no YouTube. A gente se vê na próxima segunda-feira, 9h da manhã. E lembre-se, pense criticamente, não critique. Critique a si mesmo sobre a sua capacidade de criticar. Beijo pra você, até o próximo Me Poupe. Tchau. Tchau.